Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tá, meus amigos, aniversário de 114 anos, um grande adversário pela frente e a necessidade da vitória. Eu cheguei aqui no estádio e muita gente me perguntava, hoje vai ganhar? Será que o Corinthians consegue vencer hoje? E eu dizia o seguinte, não sei se vai dar pra vencer, eu só sei que tem que vencer. O Corinthians tinha que ganhar, de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, mesmo se não jogar bem. E sabe o que é melhor? O Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou para vencer. Se tinha que ter um vencedor nesta tarde maravilhosa, linda, de céu azul e sol brilhando em São Paulo, tinha que ser o Corinthians. O Corinthians jogou mais que o Flamengo, que tinha vários problemas, é verdade, estava bem desfalcado, mas, cara, olha o meio-campo do Flamengo, do meio para frente, por exemplo. Eric Pulgar, Léo Ortiz ali no meio com o Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro voltando. É um senhor time, né? Uma defesa com o Davi Luiz, que está deixando a desejar e falhou hoje, inclusive, mas ao lado do Fabrício Bruno, com o Varela na direita, o Ayrton Lucas na esquerda, o Rossi no gol. É um bom time, convenhamos. Mas é um time que teve dificuldades. O Flamengo não conseguiu jogar, e muito por mérito do Corinthians. O Corinthians atacou o Flamengo. O Corinthians marcou alto o Flamengo. O Corinthians agrediu o Flamengo, que é um time sempre muito perigoso, mas não conseguia chegar. E aí eu queria começar do começo falando da estrutura tática que o Ramon vem dando para essa equipe e que a gente reclamou nos últimos jogos, porque de vez em quando ele tenta desfazer os três zagueiros. Ele adota a linha de 4, o que eu acho um erro, porque está muito claro que a linha de 3 ela faz muito mais sentido. Ela realmente funcionou mais com o Alex Santana. Mas na ausência do Alex Santana, hoje o José Martínez, por exemplo, foi, digamos, essa peça que faltava, que o Ranieri não estava conseguindo ser, que o Rian não conseguiu ser, o Martínez e o Charles um pouco atrapalhado até no jogo, especialmente na reta final, quando foi deslocado para a lateral, mas, enfim, acho que se portaram bem em boa parte do jogo. E o Martínez acho que só exagerou um pouco, porque poderia ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Ele chega junto, ele chega firme, mas o jogo pedia isso hoje, tá? Então você tem que dosar um pouquinho e tem aquela linha tênue. O árbitro do jogo, Ramon Abate Abel, ele é um dos principais árbitros hoje sul-americanos, apitou a final da Olimpíada, inclusive, do futebol masculino. Tá com um grande nome internacional, apitou o Campeonato Saudita, foi chamado para apitar lá, ele virou uma celebridade do apito. Ele é um cara bem cotado, mas, claro, comete seus erros e tudo mais, mas ele deixa o jogo solto. Só que, em vários momentos, né, quando a rapaziada exagera um pouco, ele vai lá e aplica cartão. E o Martínez deu uma pegada no Gerson, que foi aquele limite ali, quase que ele foi expulso, e depois ele comete a penalidade que o árbitro não dá o segundo, e depois ele faz umas outras faltas em sequência que o árbitro não dá o segundo. Eu achei que ele nem voltaria para o segundo tempo, mas ele voltou e fez uma boa partida, em termos de pegada, em termos de disposição, em termos de ocupar o espaço ali no meio, que é um setor onde o Flamengo se deixar jogar, se deixar com a bola no pé, e foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians deu pouco espaço ao Flamengo, especialmente no primeiro tempo, tanto que, se a gente lembrar, assim, tem uma defesa do Hugo, mais numa reposição errada que o time teve, numa enfiada do Léo Ortiz em que o Gerson chuta, a bola bate no Kaká em cima da marcação, ou seja, o Corinthians estava muito bem resguardado defensivamente e ainda assim conseguiu produzir. Tem um fator que logo a 4 minutos, o Héctor Hernandes é o escolhido pelo Ramon para começar a partida. Eu até comentei no vídeo pré-jogo aqui, dizendo, será que o Ramon vai fazer isso? Eu acho muito difícil, porque ele jogou só 45 minutos. Será que já deu mostras para ele ser titular? E eu até disse, eu faria isso. E ele fez, porque o Héctor Hernandes mostrou que tem bola no corpo. Mesmo com pouco tempo, mostrou que ele pode ocupar aquele setor. E o Ramon barra o Yuri, deixando o Yuri no banco, com o Thales Magno e o Héctor Hernandes. Só que ele sente uma lesão com 4 minutos de jogo. E quem vai pro jogo? Yuri Alberto. E aí me chamou a atenção, porque o jogo aqui tinha uma festa, tinha uma apreensão, mas tinha uma festa pelo aniversário do clube, e a torcida foi fantástica nesse sentido. Porque o Yuri entra com 4 minutos e o estádio vem abaixo, de apoio ao centroavante. Porque se tem uma coisa que o Yuri precisa, não sei nem se ele merece, mas ele precisa de apoio, de carinho, de confiança, e ele entrou motivado. E tá me chamando a atenção que o Yuri tá jogando muito bem, ou melhor, fora da área, longe da área. Quando ele se desloca, quando ele ataca o espaço, quando ele joga a bola no ponto futuro, quando ele sai para tabelar, para construir jogadas. Quando a bola chega para o Yuri resolver, realmente tem sido um problema. Mas veja como saiu o gol hoje. E aí o Yuri entra, o Flamengo
obviamente estava tentando se soltar, mas quem ficava mais com a bola era o Corinthians, e aí num erro na intermediária ofensiva do Flamengo, o Corinthians recupera a bola, o Davi Luiz vai dar o bote e erra, e a bola fica pro Yuri na ponta direita. Na ponta direita. Ele não tá lá no centro. Quem tá lá é o Thales. E ele na ponta direita pega a bola do jeito que ele gosta. E vai em direção à linha de fundo. E de novo ele bate o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz tenta a recuperação, mas o Yuri consegue no jogo de corpo jogar a bola pra linha de fundo e fazer um cruzamento perfeito. E aí o Thales vem no segundo pau, é um contra-ataque, né? E o cabeceio dele é perfeito, porque ele desloca o Rossi. O Rossi tá acompanhando a jogada pra fazer a defesa e o Thales conscientemente desloca o Rossi pra fazer o primeiro gol do Corinthians. Bom, o Félix Torres já tinha marcado um gol, anulado, bem anulado pelo VAR, o que já dava indícios de que o Corinthians estava chegando. Faz o primeiro gol, mas o Flamengo é muito perigoso, né? E até chega de uma maneira muito despropositada, com um erro individual do Corinthians. Eles estavam circulando a bola ali, mas não entravam. Até que num cruzamento o Martínez abre demais o braço. Tem uma dúvida ali se ele estava dentro da área ou fora. Eu confesso para vocês que não me pareceu uma imagem muito conclusiva, mas o pé dele está dentro da área, né? Mas se o braço está fora, não é pênalti, né? Mas, enfim, o Ramon foi chamado no VAR, no vídeo, analisou o vídeo muitas vezes, a imagem muitas vezes, para marcar a penalidade. O fato é que a infração existiu. Eu só estou na dúvida realmente se foi dentro ou fora. Sendo dentro é pênalti, e aí o Pedro, muito tranquilo, né? O artilheiro do Brasil nesse momento foi lá e deslocou o Hugo, na verdade chutou no meio do gol e fez o gol de empate. Mas eu até falei na transmissão da Band News FM que eu estava aqui, o Corinthians está bem no jogo. Tem que ver como o Corinthians vai receber esse gol, como vai reagir a esse gol. Porque se entender que foi uma fatalidade e continuar jogando o futebol que está jogando, pode construir mais um gol, mais o resultado. É que está tão difícil do Corinthians fazer um gol, que você pensa assim, caramba, vai ter que fazer de novo? Vai. E fez. Mas o gol só saiu no segundo tempo. Vem a segunda etapa e o Tite faz uma modificação que ele coloca o Alcaraz, esse menino argentino aí, não é o tenista, né? Que estava lá no Southampton, emprestado para a Juve, volta no meio de campo e aí ele coloca no lugar do Pulgar e ele recua o Léo Ortiz para fazer a primeira função. O Léo estava fazendo até uma segunda volância, digamos assim, né? O meio-campista até mais avançado. Ele vai para ser primeiro homem, ele foi recuando ao longo do jogo, né? Porque ele se torna primeiro volante e termina o jogo como zagueiro, porque aí o Tite tira o Davi Luiz, que estava, né? Tava realmente entregando a paçoca. E aí o Carlos Alcaraz entra e no primeiro instante ele já faz uma puta jogada, chega na cara do Hugo Souza, que sai muito bem e faz a defesa. E o jogo começou elétrico, né? Porque aí foi lá e cá, pá. E aí você percebia o seguinte, bom, o Flamengo agora vai tentar ficar mais com a bola, coisa que ele não conseguiu no primeiro tempo, e eles têm qualidade para isso, e o Corinthians vai ter que ser efetivo. Quando a bola for construída, quando chegar lá na frente, vai ter que fazer o gol. E aí perdeu um gol com o Matheus Bidu, né? A bola vem na cabeça dele e ele cabeceou pro chão, assim, a bola quicou e passou por cima, até que veio uma substituição. Uma substituição que é a do Thales Magno. E aí o torcedor se preocupou, porque, poxa vida, começa o jogo com o Hernandes, aí sai, aí entra o Yuri. Aí você olhava pro banco, você fala, Pedro Henrique, Giovani, Coronado, quem é que vai mudar esse jogo? E tinha o Romero. O Romero, vamos combinar, não vinha bem nos últimos jogos. Mas são jogos como esse que tornam o Romero uma figura absolutamente ímpar na história do Corinthians. Um cara que pode não ter a melhor qualidade técnica, mas ele, em jogos assim, ele se transforma. Ele consegue ter calma e tranquilidade na frente do goleiro, ele consegue finalizar bem, ele consegue se apresentar, e ele tem essa identificação com o torcedor pela forma como ele entra no jogo, disposto, concentrado, ativo, e foi o que aconteceu. O passe do Garro, ele busca o Yuri Alberto, só que a bola se oferece entre o Yuri e o Rossi, acho que dá uma desviadinha no meio, e aí o Romero aparece, se antecipa e toca para o fundo da rede, marcando o segundo gol, para explodir a Neoquímica Arena. Que gol importante, Romero. Que gol importante. Bom, o Romero depois deu chapéuzinho, tentou dar caneta. ele estava solto no jogo hoje. Jogos assim transformam o Romero no jogador que ele é e que ele se tornou para a fiel torcida. O dono desse estádio, o maior artilheiro estrangeiro. O Romero, aos pouquinhos, né, ele vai deixando a sua marca. Ele já deixou a marca, né, mas ele pode estar em jejum, ele pode estar numa fase terrível, vai chegar um jogo assim, ele vai resolver.
e resolveu. Mas era cedo, né? O jogo poderia, digamos assim, oferecer dificuldades, porque, afinal de contas, estamos falando do Flamengo e das possibilidades que o Tite tinha no banco de reservas para mudar o jogo. Nesse jogo, menos do que normalmente. Ele tinha uma molecada, ele tinha Lohan, Matheus Gonçalves, ele tinha essa turma para poder... Tanto que ele troca lá o Wesley, bota o Wesley no lugar do Varela... tira de novo o Davi Luiz que eu falei, coloca o Alan, meio campista, e recua de novo o Léo Ortiz, bota o Carlinhos de centroavante, tira o Pedro, que vinha voltando de lesão. Foram essas as trocas do Tite para tentar alguma coisa. Era um elenco enfraquecido, isso é preciso a gente entender. Mas o Corinthians, mesmo com essa qualidade do Flamengo, soube entender o tamanho do jogo e soube submeter o Flamengo ao seu jogo. O Corinthians sempre foi o protagonista do jogo, com exceção dos minutos finais, em que aí o Corinthians já tinha 1 a menos, 2 a menos, e aí o Flamengo só atacou e o Corinthians teve que se segurar. Mas aí nesse segundo gol, o Corinthians passou a ter uma atitude muito importante na partida, especialmente através de alguns jogadores. O próprio Romero começou a tentar segurar a bola no ataque, e conseguiu em algumas vezes, e Rodrigo Garro. Cara, o Rodrigo Garro, ele vinha buscar o jogo desde a defesa, conseguia fazer o time sair muitas vezes do aperto, que o Flamengo tentava roubar essa bola no campo ofensivo ainda, e quando ele cruzava a linha divisória do gramado, ele prendia a bola de tal maneira que o Flamengo tinha que fazer a falta, ou demorava muito pro Flamengo tirar a bola dele. Ele conseguiu segurar a bola nas laterais, no fundo do campo. O Garro foi fundamental, já não tinha mais perna, mas ele conseguiu dar a temperatura necessária, interessante para o jogo naquele momento. Ele foi muito, muito, muito importante. O Ramon fez algumas trocas que eu não entendi até, né? Porque ele tira o Fagner, que fez um bom jogo, tá? Eu critiquei o Fagner, inclusive na escalação. Olhei, poxa, o Fagner acima do peso de novo. O Fagner fez um bom jogo. Mas o Mateuzinho estava no banco. E quando ele coloca o Rian no lugar do Fagner, ele desloca o Charles para a lateral. E aí o Charles, meu Deus do céu, deu cada pichotada visivelmente desconfortável na função. Não sei porque que ele não botou o Mateuzinho. Enfim. Depois o Ramon fez algumas trocas ali para segurar o resultado mais no final, e aí tem a confusão. Tem a confusão que poderia parecer interessante para o Corinthians, o problema é que você começa a ganhar tempo nos acréscimos e o árbitro começa a crescer mais, aí não é interessante. Aí você tem que ter maturidade para levar o jogo até o final. O Yuri tenta cavar uma falta que todo árbitro dá. Né, que você está carregando a bola, você espera o contato do cara que vem de trás, quando o cara te encosta, você cai, o árbitro marca essa falta de ataque, ou da defesa, enfim, né? Isso não aconteceu. E aí a jogada seguiu e o Yuri perdeu a cabeça e deu um pontapé no Wesley. E acabou expulso na hora. Só que aí o Wesley revidou, fechou o bolo, fechou a confusão, e aí sobrou braço e soco para lá e para cá, e o Ramon foi chamado ao VAR. Olha, daria para expulsar uns 4 ou 5 ali de cada time, mas ele escolheu ali o Alcaraz e o Kaká, que realmente trocaram socos, e com isso o Corinthians perdeu 2 jogadores, o Yuri Alberto no lance com o Wesley e o Kaká, e o Flamengo o Alcaraz. Com isso ficou 10 a 9, e aí o Flamengo, tudo bem que já estava nos acréscimos, o árbitro deu mais 4 daí, a partir dali, e foram 4 minutos de sufoco. Mas aí o Corinthians conseguiu suportar a pressão. Um grande jogo, um jogo com autoridade, um jogo de consistência, um jogo de estrutura defensiva, de amarrar um adversário importante e ao mesmo tempo de criar algumas ideias no setor ofensivo. E eficácia, né? O Corinthians chegou e fez 2 gols e marcou 2 vezes. Poderia ter feito mais até. Mas aí, bom, diante dos últimos jogos, seria até pedir demais. Está mais do que necessário. Eram necessários os 3 pontos para que o Corinthians respirasse. Eu estou gravando esse vídeo, a rodada não terminou, então o Corinthians pode estar na zona ou pode estar fora da zona. Independentemente disso, o Corinthians tem que começar a construir suas vitórias, dentro daquela ideia de que precisa vencer metade dos jogos que tem e ia ter que bater algum time grande, seja o grande que eu digo na ponta da tabela, né? Seja Botafogo, seja São Paulo, seja Palmeiras, vai ter que vencer algum desses times, e começou hoje vencendo o Flamengo. E se tinha um jogo para vencer o Flamengo era hoje, pelo aniversário, pelo contexto, pelo Tite estar do outro lado, pela necessidade, pelo Flamengo estar descaracterizado, então você tem que aproveitar. E assim foi. O Corinthians venceu, e venceu bem. Na raça, na força e com o apoio da torcida, que lotou a arena, 45 mil pessoas, mesmo depois de derrota para o Fortaleza, derrota para o Juventude, contra o Flamengo, o time em 18º, os caras fizeram a festa que fizeram. Parabéns, torcida, parabéns, Corinthians,
Que vitória para ser muito comemorada e usar como motivação daqui para frente para o Corinthians não cair. Fala, fiel, tudo bem? Meus amigos, o nosso presidente Augusto Melo aí revelou após a vitória de 2-1 contra o Flamengo que o empresário Igor Carvalho também ajudou com dinheiro na compra aí do Rodrigo Garro, tá? O próprio dirigente deixou público em junho que Igor já havia dado aporte para a aquisição do lateral direito Mateuzinho, beleza? O empresário foi visto aí com a delegação do Timão durante a derrota para o Juventude na última quinta-feira em Caxias do Sul. O mandatário disse que o Igor estava no setor da torcida. O mandante passou no camarote para lhe dar um abraço, beleza, fiel? Lembrando aí que a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Igor emprestou 4 milhões ao Timão para a contratação do lateral. Para chegar aí a um acordo pelo atleta em fevereiro, o Timão topou pagar aí 21 milhões,4 ao Flamengo. O Garro, adquirido em janeiro, custou 34 milhões de reais aos cofres corintianos. Nessa segunda, hoje, a Gazeta Esportiva fez contato aí com a assessoria do clube a fim de esclarecer o valor do empréstimo aí concedido pela Federação Paulista de Futebol. Aqui Augusto menciona em sua resposta. Foi enviada a reportagem uma nova menção sobre o caso, beleza? Em nome do Augusto Melo aí, a assessoria explicou que houve uma conversa com a FPF sobre os campeonatos no momento em que o mandatário ainda estava se habituando ao cargo, mas que na verdade o clube não recorreu a nenhum empréstimo junto à instituição, beleza? Lembrando que o Igor aí possui um trâmite no clube, chegou a ser registrado na sala de coletiva do CT. Joaquim Grava, durante a despedida do Cássio aí, o empresário atua formalmente no setor de transporte, tá? Meus amigos, notícia quentinha aí de última hora, graças a Deus. Espero que você tenha curtido nosso conteúdo. Se você curtiu, deixe o dedo no like, se inscreva no canal, ative as notificações. Lembrando que os créditos desse conteúdo é de Jornalista Garcia, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!